Olha que esquisita essa coincidência, né? O Bournemouth não ganhava há 11 jogos na Premier League, até que enfrentou o Tottenham de Thomas Frank. Opa! Venceram! O West Ham, que tá na zona de rebaixamento, não vencia ninguém na Premier League há 10 jogos, né? Aí o que aconteceu? Eles enfrentaram o Tottenham, olha que curioso, conseguiram vencer. O Burnley, vice-lanterna, não ganhava de ninguém na Premier League há 12 partidas. 12. Aí enfrentou o Tottenham e esteve a isso aqui de vencer. Cara, só isso, né? Esses 3 jogos aí já é suficiente pra derrubar um técnico, cara. Não é possível que o cara não consiga jogar contra 3 dos piores times do campeonato quando os caras estão assim na lama. Mas tu pode pensar, bom, o resultado ele não diz sobre as atuações e tal, mas eu garanto pra vocês, as atuações da maior parte do tempo são horrorosas, o time joga um futebol pútrido e pra piorar, vamos puxar a tabela da Premier League, o Tottenham é o 13º, numa posição e com uma pontuação que não tá errado não, cara, não tá errado, o nível do futebol é isso aqui, é de 12º pra 17º, essa parte da tabela aqui é onde o Tottenham de Thomas Frank pertence, né, e é impossível, cara, que os caras não tenham percebido que não dá pra continuar o trabalho desse maluco, velho. Toda semana o time não joga nada, os resultados não vêm, aí o cara tá balançando na corda bamba, eles não demitem o maluco, dão a oportunidade dele continuar pro jogo contra o Dortmund. Contra o Dortmund vence por um milagre, e porque o Dortmund jogou tipo 70 minutos com um a menos, né? Aí dão mais uma chance. E o cara vai lá e óbvio que faz esse time não conseguir ganhar do Burnley. E agora é capaz, não sei, né, essa diretoria segurar o cara não, porque o Burnley é um time muito difícil. Recentemente eles empataram até com o Liverpool. Olha só que grande um ponto que o Thomas Frank conseguiu fora de casa. Eu não duvido que esse seja a forma de pensar deles, cara. Porque não faz sentido deixar esse maluco no cargo. Eu não aguento mais, assim, todos os argumentos apontam pra esse cara sair. Né, o Thomas Frank tem que sair e bota quem no lugar, meu irmão, não importa, né? Com certeza os caras muito bem pagos pra isso conseguem sentar lá, pesquisar e achar alguém pra botar no lugar. Mas do jeito que tá não dá pra continuar, mano. É um negócio ridículo. O Thomas Frank só não perdeu hoje porque o time que ele montou depende mais de defensores pra fazer gol do que de atacantes. Olha que insano que é isso daqui, rapaziada. O artilheiro do Tottenham na temporada é o Richarlison, centroavante com 8 gols. Aí depois o Van de Ven aqui tá desatualizado, ele chegou a 7 gols na temporada. É o nosso segundo maior artilheiro. Aí depois vem o Romero, que chegou a 6 gols agora contra o Burnley. É o terceiro maior artilheiro. E atrás vem o João Palhinha, que é um volante defensivo, quase um zagueiro. Inclusive chegou a jogar na zaga também. Então, dos 4 maiores artilheiros do time na temporada, 3 são os jogadores mais defensivos do time. Cara, isso é um negócio inacreditável, velho. Se não é o Romero e o Van de Ven, semana sim, semana também, metendo um golzinho salvador em algum momento ali, o Thomas Frank seria tipo lanterna da Premier League, irmão. Foi jogar contra o Burnley hoje, deu uns 20 minutos em que, cara, foi uma das piores partidas ever, né? Os caras, dos dois times muito mal, mas o Burnley conseguindo pressionar lá em cima e o Tottenham daquele jeito, né? Errando passe de tudo que é jeito, dando chutão pra frente, que não dá em nada. Aí o Tottenham começa a melhorar na segunda metade do primeiro tempo, tem 2 faltas na frente da área que o Pedro Porro passa bastante perto de fazer o gol, a primeira vai na rede pelo lado de fora, a segunda começa a aparecer esse camarada aqui que é o goleiro do Burnley, o Dubravka, pra mim o man of the match disparado, jogou muito, né, ele pega essa cobrança do Pedro Porro, depois ele pega mais uma que o Burnley sai jogando errado, o Odobert rouba, manda de fora da área, uma bela finalização, e o maluco se estica inteirinho pra pegar ali, e o cara continua pegando, né, essa aqui começam a aparecer aquelas chances que o Tottenham cria na base de bola na área, né? Que a bola sobra de alguma maneira e aí consegue finalizar. Essa bola fica na frente da área, acho que é o Odobert que chuta, o Dubravka pega, depois cai no Conor Gallagher aqui, o Gallagher chuta, o Dubravka pega de novo, até que sai gol do Tottenham, mas assim, embora, claro, tem que comemorar gol, vale ressaltar, é mais um gol desse tipo de coisa, bola na área, e aí sobra pra alguém ali chutar, entendeu? Foi uma má afastada de um cidadão ali, a bola foi pra frente da área aqui onde tava o Van de Ven, ele chuta meio caindo, manda no cantinho, belo gol do Van de Ven, 1 a 0 Tottenham. Num primeiro tempo que a segunda metade até que foi boa, até que o time conseguiu pressionar, criar algumas chances, seja lá como for, o goleiro dos caras trabalhou bastante, né? Então dá até pra dizer que o time jogou razoavelmente bem aí dos 20 e poucos minutos pra frente. A gente toma um gol que é ridículo porque assim, o Burnley não tinha chegado nenhuma vez praticamente no primeiro tempo. Aí bastou um cruzamento dos mais simples, não tem nenhuma jogada super trabalhada não, tá? Foi uma pequena pressãozinha deles aqui que acaba resultando nessa situação. Kyle Walker, lá na ponta direita, ele faz um cruzamento e tu vê como a zaga tá totalmente desalinhada, né? Na verdade, o Romero e o Van de Ven estão fazendo a linha. Talvez se eles estivessem um pouquinho mais pra frente aqui, o camarada lá tava impedido, né? Mas o Kyle Walker coloca lá. E o que eu achei mais esquisito é que o Tuanzebe aparece pra completar no segundo pau, o zagueiro lá do defensor do Burnley, né? Manda no cantinho. Só que se tu vê aqui,
Esse aqui do meio, jogador do Tottenham, é o Spence, que acho que jogou bastante bem hoje, tá? Mas ele tá na jogada, tá correndo, só que aí ele para e abre os braços. Olha, ele ficou aqui pra trás, em vez de acompanhar o jogador, acho que ele tentou, tipo assim, deixa outra pessoa marcar, não vou eu, alguém marca. E aí o cara apareceu sozinho. Foi uma atitude, assim, horrorosa e também uma falta de organização da defesa que, cara, se fosse uma vez que acontece isso, só de vez em quando, né, a gente poderia falar, beleza, foi uma falha individual ali, o cara tava mal posicionado, alguém não se comportou legal, ou mérito pro Burnley, cruzamento do Kyle Walker foi muito bom, mas acontece direto, rapaziada. Essa defesa aqui, a gente caiu nas mãos de um técnico que supostamente porra, cara que organiza a defesa direitinho, e a gente tem dois dos melhores defensores da liga, se não do mundo, né, o Romero, cara, titular da Argentina, campeã mundial, ele é um jogadoraço. O Van de Ven eu não falo nada, o Van de Ven, o que eu pago o pau pra ele é brincadeira, ele é muito bom jogador. Eu tenho certeza que se ele vai pro Real Madrid, não dá um ano pra ele ser reconhecido como o melhor zagueiro do mundo ou top 3 do mundo. Ele é maravilhoso, excelente, excelente. E mesmo assim esse time não consegue defender, né, é um negócio maluco, vai pro intervalo 1 a 1, e depois quando chega pro segundo tempo, o Thomas Frank tinha colocado no primeiro tempo uma linha de 4 com o Van de Ven na lateral esquerda, realmente muda pra linha de 3, né, tá o Danso, tá o Romero e tá o Van de Ven, espeta mais os pontas, o Spence de um lado e o Doge do outro, supostamente tentando fazer alguma coisa, né? O problema é que não resultou em nada, e eu até achei que o Burnley foi melhor no segundo tempo do que o Tottenham em muitos quesitos, né? Os caras melhoraram bastante o jogo deles aí, tem essa bola em que passa para o Broja, atacante dos caras, o Broja, né? E ele demora um século e, cara, o maluco assim não é possível, cara. Não é possível que tu não estudou o teu adversário. Com o Van de Ven tu não pode demorar um segundo, irmão. Ele para pra olhar, pra ajeitar o corpo. Quando ele viu, o Van de Ven já tava em cima. Eu diria que não tem zagueiro no mundo hoje melhor em um quesito de defender, que é recuperação, cobertura, chegar no último momento pra dar um carrinho salvador. Não tem ninguém melhor que o Van de Ven. Ele é o mais rápido pra fazer isso e ele é absolutamente eficiente nesse tipo de lance aqui. Aí ele trava o Broja ali, né? Aí o Dubravka faz mais uma bela defesa numa bola que vem na área e o Solanke manda de cabeça no meio do gol. Aí o Dubravka pega. Aqui tem mais um contra-ataque que eu acho que tava impedido no final das contas, mas é um contra-ataque que vai pro Broja. E cara, que jogador ruim, velho. Que centroavante ruim. Credo, nossa, como é que um cara desse tá na Premier League, eu não sei. Ele demora também 2 horas e chuta em cima. Ele demora 2 horas pra chutar em cima do Vicário, é doideira. Eu acho que não, ele tá ajeitando o corpo pra mandar lá no ângulo, né? Não, ele manda em cima do Vicário. Realmente, assim, uma falta de qualidade técnica bizarra. Aqui o Spence de fora da área, mais um belo chute que o Dubravka vai pegar. Aqui outra bola enfiada pro Broja. E o Broja, o que ele faz? Demora um século, tenta passar no meio de 2 e perde. Cara, se não fosse um atacante tão ruim assim, talvez o Tottenham tinha tomado mais um golzinho nessa parte do jogo, né? Esse cara, realmente um jogo horroroso que ele fez. E aí sai o gol justamente do maluco que entrou no lugar dele, né? O Lion Foster aqui. É uma bela jogada do Anthony, do Burnley. Esse camarada deixou o Van de Ven sozinho ali no chão, né? Botou para o Foster chuta. A defesa do Vicário vem do jeito que dá e no rebote o Foster manda direto pro gol. A gente é tão zicado que o Doge tá no meio do caminho para tirar a bola do caminho do gol, mas mesmo assim ela bate nele e entra, né? Aí o Tottenham toma virada. E aí a câmera vai e mostra esse cara. Mano, eu não aguento mais olhar pra ele, velho. Eu não aguento mais, eu tô tão chateado com esse clube, velho. Eu tô tão triste que esse cara tá no comando, cara. Mano, esse cara me enganou tanto. Tem um vídeo aqui no canal chamado, tipo assim, o Tottenham escolheu o técnico certo. Ele é o cara certo, uma seta apontando e no vídeo eu falo, porra, Thomas Frank é o cara, Thomas Frank é isso e aquilo, não sei o que. Nunca fui tão enganado. Esse maluco cara, nossa. Final do jogo, obviamente o Tottenham tenta dar uma pressionadinha, né? Vem essa bela bola que o Spence consegue roubar de alguém ali, cruza na área. E o Theo, que tinha entrado no segundo tempo aí, finaliza do jeito que dá. A bola vai entrar e o Dubravka faz mais uma defesa espetaculosa. E aí, claro, tem essa jogada do Odobert, né? Ele consegue botar na frente aqui, ganhar individualmente, cruza na área. E aparece o Xavi Simons pra conseguir mandar um balaço no travessão. Então vocês estão vendo que, cara, de vários jogos que eu venho aqui e reclamo do Tottenham, esse foi um dos menos pra reclamar na questão ofensiva. Eu achei que o time criou bastante. A gente parou numa atuação que eu achei, pô, monumental assim do Dubravka, né? Ele foi muito, muito bem pra mim, o man of the match, o Dubravka na partida. Só que uma parada é o seguinte, se o teu time tá bem, tá ganhando, e tu faz essa atuação contra o Burnley e empata em 2 a 2, não dá pra reclamar, porque o time fez o suficiente pra ganhar o jogo, beleza? É óbvio que não foi um jogo perfeito, e aí acabou empatando. Se o time tivesse bem, eu acho que faz sentido tu entender que no futebol tu não ganha sempre, né? Agora, quando isso aqui é parte de um contexto maior, em que o teu time não consegue vencer de ninguém,
em que teu time não vence as 5 partidas, em que teu time revive todo time de fim de tabela que enfrenta, né, que qualquer time que não ganha 1000 jogos enfrenta você e ou ganha ou tem condições de ganhar. Isso aqui mostra algo que me parece que vai além, né? A gente não pode ficar se apegando ao fato de que o Tottenham jogou bem, criou muitas chances, porque é o Burnley, vice-lanterna do campeonato, um time que em geral apanha, né? Ah não, mas eles empataram recentemente com times grandes também, é um adversário muito difícil. Se tu ficar se apegando nisso, tu vai ter a mentalidade de um time que tá feliz em empatar com o vice-lanterna. Que tipo de time é esse? É time de 15º, 16º, 17º lugar. O Tottenham, gosto de acreditar que ainda tem a ambição de voltar a ser top 6, né? E se tem essa ambição, não pode aceitar isso aqui como algo normal. Se fosse um time que tá voando, empatou 2 a 2 com o Burnley jogando um futebol ok, maneirinho, foi um bom jogo, tranquilo, faz parte do futebol. Agora, o time não ganha de ninguém, apanha dos piores times do campeonato e mais uma vez vai contra o Burnley e não consegue ganhar, cara, isso é parte de uma tendência e essa tendência aponta para apenas um caminho. Thomas Frank é um cara horroroso e não dá pra continuar no comando desse clube. É óbvio que tem muita coisa errada com o Tottenham, me parece que não é só mudar de técnico, né? Sempre fica nessa de mudar de técnico, alguns falam que o Tottenham tritura técnicos e do nada muda. Beleza, eu entendo esse argumento, mas uma coisa é tu ter alguma esperança de que alguma coisa vai dar certo. De que alguém venha com uma ideia boa, né? Como foi com o Ange, já falei 1000 vezes. O Ange, nos piores momentos, ele tinha apoio de muita gente porque ele tinha boas ideias. O Thomas Frank, nem nos melhores momentos ele tem o apoio de ninguém, porque as ideias dele são pútridas, horrorosas. E de novo ele só não perdeu esse jogo pro vice-lanterna porque apareceu o Romero. O Romero, ele ataca muito bem quando ele vai pra frente, né? E obviamente ele tava lá na área no finalzinho do jogo, vem o cruzamento do Odobert e ele faz um cabeceio perfeito, magnífico, né? Ele dá meio que um peixinho na bola assim de lado e manda pro gol. E empata em 2 a 2, obviamente não foi suficiente, o Tottenham perde pontos mais uma vez e é evidente que isso aqui aponta para uma ruptura, algo tem que mudar, né? Se a diretoria do clube ficar se apegando numa vitóriazinha contra o Dortmund, vai lembrar, os caras jogaram praticamente o jogo inteiro com um a menos, pra dizer que não, na Champions o time tá bem, então tem que manter o técnico. Cara, não vai acontecer igual o Ange Postecoglou. O Ange Postecoglou tava naquela pindaíba, de que no campeonato inglês tava horrível, mas na Europa League foi avançando. Qual que era a diferença? Naquela época, o Tottenham já tinha começado a Europa League como um dos favoritos, era um dos elencos mais fortes de longe, então tinha muita chance de chegar longe na Europa League e vencer ela, beleza? Atualmente, não adianta ficar com essa ideia de que não, tá mal na Premier League, mas tá bem na Champions, porque a Champions a gente não vai ganhar nunca, nunca. Com esse elenco, com esse futebol, cara, nem se fizer um milagre atrás do outro em 8 jogos seguidos no mata-mata vai conseguir vencer essa Champions League. Não vai acontecer, né? Então desiste, cara. Pelo amor. Já foi eliminado as 2 Copas. A Champions não tá mal na Champions, mas não vai ganhar de jeito nenhum. Então que salve a temporada minimamente, pelo menos salve um pouco da dignidade, trazendo alguém que no mínimo entenda que o espírito do Tottenham Hotspur é de não ser um time medroso, cagão e defensivo. Beleza? Ninguém, não tem um torcedor do Tottenham, né? Inclusive tem vários me assistindo e vocês podem comentar comigo se eu tô falando a verdade ou se eu tô mentindo. Não tem um torcedor do Tottenham no planeta Terra que começou a gostar do time ou que se apaixonou pelo Tottenham por ele ser um time que defende bem, por ele ser um time sólido, que vence jogos por 1 a 0. Nunca aconteceu. O lema desse clube é to dare is to do. Arriscar é fazer. E no mínimo tem que ter um técnico que entenda isso. Vocês podem ver que, como eu falei, a atuação do Tottenham não foi das piores, tá? Comparado com outros jogos que a gente fez, foi até bem boa. A gente fez 2.3 de gols superados, chutamos 18 vezes a gol, 11 vezes no alvo, né? Grande chance, mesmo assim, grande chance, 4 a 3 pro Burnley. É brincadeira, né? Mas, cara, como eu falei, não adianta passar pano. É um 2 a 2 contra o Burnley, querendo ou não, dentro de um contexto onde o time não ganha de ninguém. Tu olha a sequência do Tottenham, olha só, pegou o Brentford, o Sunderland, o Bournemouth, o West Ham e o Burnley. Cara, pra um time que tá sonhando lá em cima, era pra ser 5 vitórias. Mas vamos levar em conta que o Brentford e o Sunderland têm seus méritos nessa Premier League, né? Era pra ser no mínimo 3 vitórias. O Tottenham conseguiu 0, tá? Enfrentou talvez a sequência mais fácil do ano e conseguiu 0 vitórias. Agora a próxima sequência é Manchester City, Manchester United, Newcastle e Arsenal. Vocês acham mesmo que o Tottenham vai ganhar algum jogo desses aqui? Com certeza não, nunca vai acontecer, né? E o que eu fico pé da vida? É que se demitirem o Thomas Frank agora, o novo técnico que chegar, ou contratado em definitivo ou interino, já vai chegar sendo jogado no fogo, porque o cara já vai ter essa sequência de 4 jogos impossíveis aqui,
né? Então ele já vai chegar perdendo o jogo direto e ficando marcado, entendeu? Não vai ter tranquilidade pra começar o seu trabalho. Enquanto se tivesse demitido antes do jogo contra o Dortmund, pelo menos o cara teria tido a semana do jogo do Dortmund, jogo contra o Burnley e a semana do jogo contra o Frankfurt, né? Pelo menos 3 jogos, 2 semaninhas pra trabalhar antes de entrar nessa sequência modorrenta, essa sequência aqui que é um terror, né? Mas não aconteceu porque a diretoria foi frouxa. Vai demitir o Thomas Frank agora? Eles estão numa decisão impossível de se tomar, que é o seguinte: se não demitir, eles estão sendo negligentes e vão ter que demitir em algum momento nesses 4 jogos aqui, porque é óbvio que o time vai apanhar, né? E se eles demitirem agora, eles já botam o próximo na fogueira. Ou seja, eles já foram incompetentes por não atuar. Eles se omitiram no momento de tomar uma decisão, acreditando que o Thomas Frank poderia, de repente, virar o barco lá, né? Ele falou, não, tô dando um cavalo de pau no navio. E agora estão numa decisão que simplesmente não tem como vir algo bom disso aí. Não importa o que aconteça, vai dar merda. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. É isso aqui, né? Esse cara não dá mais, pelo amor, bota qualquer um lá, cara. Bota o Pedro Porro de técnico lá, não me importa.